Oi, o vídeo de hoje é um maquiando cliente real. Eu maquiei minha mãe para ela ir para uma confraternização. O que acontece? Eu não maquiei no meu estúdio, maquiei no quarto dela, então a luz não tá muito favorável, então vocês relevem algumas coisas. Aconteceram uns imprevistos que senão, né, não sou eu maquiando, mas vamos lá. Limpei a pele dela, hidratei com esse hidratante que ele é muito potente e bem perfeito assim para quem tem pele sensível. Misturei essas duas bases, que essa é uma base sérum e um BB Cream da Urban Decay, porque pra, tipo, igualar a cor, né? Porque a base que eu tinha levado ia ficar um pouco clara pra ela. Então eu fui aplicando essa base sérum da Avon, ela é maravilhosa, porque ela também dá uma tratada assim na pele, cuida da pele, é bem interessante. E aí eu vou aplicando com um pincel. Por que com o pincel do que com a esponja? A esponja eu acho que ela carrega um pouco mais de produto do que o pincel. Minha mãe não queria uma coisa basiquinha, ela gosta de uma maquiagem com camadas e produtos. Então eu resolvi passar um corretivo também, ele é mais cremoso, esse Detracto, eu acho diferente da outra versão. Então eu aplico mais aí no cantinho e vou espalhando para as laterais, dando batidinhas. Não faça todas aquelas marcações. E aí a gente chegou no momento em que eu cometi um erro. Eu não esperei o corretivo ele secar. Eu já fui colocando um pó translúcido em cima, branquinho. O que acontece quando o corretivo não seca e você taca o pó? O pó ele fixa muito, sabe? Ele meio que não esfuma, ele não cria uma camada mais fina, ele fica uma camada muito grossa. E aí dá pra ver que ficou bem branco abaixo dos olhos. E uma coisa também que interfere muito é a luz. Aí basicamente a luz estava muito forte no rosto dela, porque o quarto era mais escuro. O pó que eu deveria ter usado é esse pó que eu tô usando na pele dela inteira, né? Pra selar toda essa pele. Mas aí daqui pro final eu resolvo esse babado. Vou pegando no rosto pra ver se ainda tá pegajoso. Se não tiver, já tá bom de pó. E vou fazendo os contornos. Gente, parece que ela tá... Sabe quando você passa, você vai pro sol e fica com as bochechas assim vermelhas? Bochechas manhas, eu nem falei isso pra manhã, mas no final eu ajeitei. Então acho que ela nem percebeu direito. No final tudo dá certo. E aí fui fazendo os contornos nas laterais, fui puxando um pouco para as bochechas, como era um evento à noite, né, um evento noturno, cabia uma pele um pouco mais elaborada e manhã gosta também, então tá tudo ótimo. E aí o blush, resolvi colocar um blush mais rosado, né, uma corzinha assim mais tchan. Vou fazer a sobrancelha dela com sombra, porque ela já tava com a sobrancelha super bem feita, assim, bem organizada. Aí, gente, outra coisa que eu quero pedir desculpas a vocês é a questão da qualidade da imagem do vídeo. Não sei o que tá acontecendo com minha câmera, que a qualidade não tá ficando a melhor coisa do mundo, mas eu vou consertar. Vamos começar com os olhos. Apliquei um fixador, esse da Urban Decay, ele é transparente. E, gente, esse negócio fixa a sombra de um jeito que vocês não estão entendendo. E aí eu vou começar o esfumado. Pincel médio, por quê? Porque manhã ela tem uma pálpebra pequena, então se eu venho com um pincel muito grandão, aí o esfumado ele vai atingir áreas que eu não quero e tudo. Então prestem atenção quando vocês forem usar os pincéis, tá? Pro tamanho do olho da sua cliente. Então eu vou fazendo com um tom mais aberto, um tom mais avermelhado. Faça esse esfumado todo arredondado. Perceba que eu subo bem até o meio aí da sobrancelha, justamente para abrir um pouco esse olhar. Já que eu vou colocar uma maquiagem um pouco mais escura no olho dela. Então a gente tem que procurar truques e técnicas para deixar esse olho maior e não um olho menor. E aí eu fui aplicando uma sombra mais escura nessa região, que também segue a mesma linha de tonalidade, digamos assim, né? Esse tom mais avermelhado. Fui colocando aí de pouquinho em pouquinho, sempre, porque com sombra mais escura, meu amor, não dá pra gente trabalhar muito ligeiro, não. Tem que ser um negócio segurando na mão de Deus, fazendo uma oração, tendo paciência, assistindo meu curso de automaquiagem pra entender bem direitinho como faz o esfumado. E aí eu vim com uma sombra cintilante, essa é uma cor mais rosinha, ia combinar bastante com a roupa dela. E aí eu vou colocando no meio com um pincel um pouco mais firme, porque sombra cintilante, às vezes ela esfarela muito. Então, se eu usar um pincel muito fofinho, pode ser que não pigmente tanto, sabe? Que não grude tanto assim na pálpebra.
Então eu prefiro usar, esse é um tipo de pincel lápis que a gente chama, que ele é um pincel mais pontudo. Então fica ótimo para fazer aplicação de sombra também, como esfumadinho na parte inferior. Não gosto dele para esfumar os olhos, mas nessas duas funções que eu falei, eu curto. E no início, eu fui aplicando uma tonalidade mais clarinha, justamente para tentar dar um degradê aí de cores. Essa clarinha é meio que um douradinho, essas coisas. E aí, quando junta com esse rosa, fica um tom bem bonitinho também. Depois disso, eu vim com o pincel chanfrado e vou fazendo meio que um delineado fake. Porque eu acho que não precisava de um delineador líquido ou algo do tipo. Um delineado fake dá todo charme já e até mais fácil de fazer. Vou fazer a parte inferior dos olhos com o mesmo contorno que eu usei. Gente, aproveitem os produtos. Ah, mas eu não tenho sombra para fazer essa parte inferior. Tem. Se você usou o contorno, você tem uma sombrinha marrom para fazer. Não tem problema. Use os produtos e vá adaptando. Vou deixar um pouco mais grosso essa região, justamente para abrir mais os olhos de manhã. E aí depois eu venho com o tom que eu usei, mais vinho, e vou colocando mais aí no cantinho também, né? Pra deixar esse olho mais dramático. E eu acho que fica lindo, né? Ela abre o olhar, fica perfeito. Manhã ela tem aquelas extensões de cílios, então eu não aplico máscara. Aplico só máscara de cílios nos cílios inferiores mesmo, pra dar uma marcadinha, porque eu sempre acho muito bonito. E que mais? E aí vou direto pro batom. Ela escolheu um tom de rosinha assim, mais... ele não é nem fechado e nem é aberto. Ele é meio termo. Esse batom é um batom cremoso da Avon. E vou falar pra vocês, esse batom ele é incrível, incrível. Gente, nem todo mundo, nem toda cliente vai gostar de batom mate. Então a gente precisa, entendeu? Ter algumas opções. E a maquiagem foi essa. Não usei iluminador bem sutil, dá pra perceber aí. Corrigi um pouco essa região abaixo dos olhos. Eu até tirei algumas fotos com flash, sem flash, pra ver como ia ficar. Quando eu terminei o vídeo, eu ainda apliquei uma corzinha, né, de pó embaixo. E aí deu tudo certo. A maquiagem ficou linda, mãe adorou. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e beijos. Tchau!